partindo da lição 5, chegando à lição 7. Né? A primeira lição é um menino especial, sabe? Ele é especial pelo seu próprio, pela sua própria missão, para que ele veio, né? A apresentação de Jesus no templo para dedicar a Deus. Era nos costumes daquele tempo pegar o filho, né, nascido e apresentar a Deus, principalmente os filhos primogênitos, né, onde as famílias levaram e dedicavam esses filhos primogênitos a Deus. E eles levavam também junto uma oferta, né, uma oferta queimadas, né, de graça e para como se fosse para que o cheiro chegasse até Deus, né, uma oferta de gratidão, e a outra oferta, né, que era pelos pecados das pessoas, né, pelo pecado. Então, ali fala que foi um cordeiro, uma pomba ou outro passarinho pequeno ali que esse passarinho poderia ser um outro cordeiro também. Só que ali diz pomba porque muitas pessoas pobres na época elas não tinham como pegar 2 cordeiros e oferecer no dia, sabe? Afinal de contas, tinha muita gente pobre naquela época mesmo, e esse povo de Nazaré, aquela vida, era uma vila pobre também, né? E como todo pobre, marginalizado lá também era. Eles achavam que, por ser pobre, é porque Deus estava colocando a sua mão forte sobre eles. Então, eles entendiam que na época era assim, isso para os fariseus, né? Júlio, só um pouquinho. Eu acho interessante essa questão, porque mostra a adaptação que Deus faz para cada tipo de pessoa. Muitas vezes a gente acha que Deus exige, por exemplo, a gente admira às vezes as pessoas, nossa, a pessoa foi lá para a África evangelizar o povo e tal. Eu queria tanto ir, mas aí o que Deus faz? Fala, não, amigo, você não tem esse perfil. Você pode evangelizar aí o seu bairro, a sua rua, ou então, né, a diversidade de dons, né? Isso mostra como Deus se adapta. Olha como ele é misericordioso. Ele podia falar, não quero saber não. É um cordeiro, vocês se virem. Se vocês não conseguem dar um cordeiro para mim, que Deus que eu sou? Mas Deus é tão misericordioso, ele é tão benevolente, ele entende tanto a nossa situação que ele não se rebaixa, mas ele vem para baixo para olhar nos nossos olhos e falar, meu filho, o que você pode me dar? Pode me dar um cordeirinho? Então, uma rolinha, né, que era o passarinho. Então, me dê uma rolinha, que eu vou ficar muito feliz. Eu acho fantástica essa lição. Maria Alice, seja bem-vinda. A Iranilda também, ela se esforça bastante, que ela tem uns compromissos à noite. Que bom, Iranilda, que você pôde participar, viu? Todos temos, Amém. né? Muitas questões à noite, mas eu fico feliz de vocês. Tá bom. Veja só, a apresentação de Cristo, né, de Jesus no templo, para os sacerdotes e o sumo sacerdote que lá estavam, quando José e Maria foram apresentar ele, para eles não foi nada anormal. Para eles foi um menino como qualquer outra de qualquer família. Eles não viram, não diferenciaram este Cristo Jesus, sabe? E poderiam. E com isso ele não teve nenhuma forma de, como é que se diz, de recepção especial pelo que ele simbolizava, né? Pelo que ele significava, né? E até mesmo do jeito que ele veio como uma família pobre, o que, como era diferente, como os sacerdotes e os líderes de igrejas lá, né? Os mestres esperavam que, totalmente diferente do que está na Escritura, eles esperavam um menino que viesse com uma polpa grande, uma família bem-sucedida, talvez em roupas, né, estalares, eles achavam dessa forma. Então, eles não viram naquela família humilde e numa família, como é que se diz, de certa forma... Sem condições, assim, sem representatividade política, social. Não tinha representatividade, né? Eles faziam acepção, né? Uma família que eles... eu esqueci a palavra agora, não me veio à mente. É discriminada, né? Para eles, aqui é a discriminação. Então, naquela família discriminada, eles não esperavam que viesse,
né? Até mesmo porque o sacerdote, tem uma passagem que ele diz, e por acaso de Nazaré pode sair alguma coisa boa, né? Eles tinham isso também, porque era uma cidade pobre, era uma cidade, era uma vila discriminada, né? Mas nesse meio tempo, assim como houve a recepção dos 3 reis magos, né, de Jesus, representando pelo menos 3 nações, houve também um sacerdote, um líder capaz de recepcionar, né? Também houve os pastores também capazes de recepcionar Jesus, né? E então ele foi, quando ele foi erguido no templo, né? Houve um sacerdote que pediu a Deus e Deus prometeu, né? Prometeu que ele não iria morrer antes que seus olhos vissem o Messias. E este não estava presente, mas olhando de fora aquela família ali, olhando aquele menino, ele compreendeu, porque com certeza ele leu da maneira que Cristo viria. Ele leu na Bíblia da maneira que Cristo viria, que está lá em Mateus 25, de 1 a 3, né? E aí foi o Espírito Santo que tocou nele, né? Porque ele não tinha... O Espírito Santo tocou nele, né? Para o cumprimento da promessa. Então, imagine, ele ergueu, olha, o que os homens, né, que tinham toda aquela pompa não fizeram, ele fez com muita gratidão. Já pensou, erguer Cristo para cima, né? Apresentando a Deus como o Messias prometido, para ele foi uma honra. Tanto é que ele disse, né? Falou que tem as palavras dele: ó soberano, como prometeste, agora pode me despedir. O teu servo agora pode despedir o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Aqui deixou bem, assim como quando Cristo voltar na sua segunda vinda para resgatar o seu, ele também vai ser sobre os olhos de todos. Existe um paralelismo assim. E também aqui diz que foi sobre os olhos de todos, porque tudo isso estava escrito na Bíblia, também estava escrito nas escrituras antigas também, e também como vai aparecer uma luzinha que cada vez vai aumentar mais, assim também aquela luzinha que só os magos conseguiram interpretar porque eles estavam atentos, né? E assim também vai ser nos nossos dias, né? E esse problema também vai acontecer. Muitas pessoas apegadas ao mundo, né, não vão ter a esperteza de conseguir saber que o tempo chegou e que Cristo está voltando. Júlio, eu acho interessante também essa passagem em relação justamente a isso que você está falando. Os sinais, eles estão presentes em todos os lugares. A mídia, a internet, a gente abre e a gente vê. E se a gente for comparar as questões bíblicas, a gente vê que se encaixa tudo perfeitamente. Uma coisa que eu estava conversando com uma pessoa em relação a essas guerras que estão acontecendo, né? E aí estavam em 3, 4 pessoas ali no comércio. Aí um deles falou assim, não, mas esse negócio de guerra sempre existiu. Eu falei, realmente, sempre existiu essa questão de guerra. Mas com essa roupagem política que está havendo cada vez maior, é sempre a ONU está envolvida, é sempre a Organização Mundial do Comércio está envolvida, sempre tem questões políticas envolvendo questões de guerra. Isso não acontecia. Antes era uma nação contra nação, ou aliado contra aliado, pronto, acabou. Destruía, pronto, você vê lá aquele contra o Iraque, né? Que teve lá, os Estados Unidos foi lá, arrebentou tudo, não quis saber de ninguém. Agora não, agora tudo tem uma roupagem política, e é justamente isso que as profecias falam, que a política é se envolver com questões religiosas, questões militares, e tudo isso envolver as pessoas. Então, os sinais estão aí, né? Isso aí cairia no próximo item que eu ia colocar aqui, tá? Tem um detalhe aqui, gente, que quando Zacarias fez um comentário que talvez o Espírito Santo protegeu Maria ali para que ela não fosse muito a fundo. Ele comentou que aquele menino seria transpassado, né, com espada. E
no nosso livro diz que o Espírito Santo protegeu essa mulher desse entendimento, sabe? Não veio muito à tona tudo que para ela, tudo que o filhinho dela iria passar quando crescesse. Entendeu? Zacarias, o pai de João Batista? Zacarias qual? Ah, Zacarias, o profeta do Antigo Testamento. Sim, aquele que recebeu Jesus, né? Ah, tá. Ah, não, Zacarias não, Simeão, tá? Ah, tá. Desculpa, Zacarias. O Simeão, quando ele viu, identificou a Cristo lá, né, que o Espírito Santo tocou nele, ele percebeu que era Cristo. Então, ele mencionou para Maria, né, para os pais, o que Cristo iria sofrer, que ele ia ser morto, né, que seria transpassado com espada. Mas Maria não se apegou àquilo ali, né? Porque o entendimento, na verdade, para todos eles só veio depois do entendimento certo e correto, só veio praticamente depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecoste. Aí eles entenderam perfeitamente. Não era hora de eles ainda compreender totalmente tudo que Cristo passou, né? Mas imagina para uma mãe também ouvir isso de um bebê, não é muito legal, não. Como seria a vida eterna dela? Como seria a vida de José? Como eles iriam ver o seu filho, né? Toda hora. Quem sabe eles não seriam uma força a mais a tentar desviá-lo da missão, né? É verdade. E nesse momento, muitas máscaras caíram, né? Com a vida do menino, pois revelava o caráter individual, né, de muita liderança, né? Da liderança política, da liderança comercial, da liderança religiosa, onde todos eles, com a vida de Cristo, eles esperavam, imagina, né, um rei que viesse assumir seu trono aqui na terra, e com isso todos eles tinham suas vantagens, porque era isso que eles esperavam. Eles esperavam, né, um Jesus que lhes desse status, poder, né, destaque no mundo inteiro. Eles esperavam um Deus assim. E é um Deus desse que as pessoas esperam hoje. As pessoas, muitas vezes, no mundo, desligadas do conhecimento da Bíblia, acham que tudo que elas vão pedir, se o Deus for justo, ele vai dar, entendeu? Não esperam esse Deus que vai permitir que muitas pessoas ainda sofram, que vão sofrer perseguição ainda, que permitiu que muitos morressem como mártires, né? Mas Deus conduz tudo. Ele tem a sabedoria, né? Ele nos dá também esse entendimento através do Santo Espírito. E aí isso também acontece hoje, né? Aconteceu na Idade Média, na perseguição, pela pompa, né? Todo mundo sabe o que é que a igreja do passado fez na perseguição e matou muitos mártires, e assim também hoje, na segunda vinda de Cristo, que está iminente aí, a sua chegada, muitas pessoas não estão nem aí. E tem mais um detalhe, né? O Simeão é como se fosse as 5 das virgens, né? As 5 daquelas virgens que estavam seguras, que não dormiram, né? E esses líderes aqui é como se fossem os nécios, as 5 virgens nécias, que não conseguiram identificar e nem estavam preparados para a vinda do Messias da primeira vez, né? E somente os magos, né? Como simbolizando os povos além da Judéia, né? Além de Israel, né? Estavam ali presentes, assim representando como se fosse os gentios, né? Que adquiriram essa condição de povo que conheceu a Bíblia e pode passar a palavra de Deus para os outros com a morte de Estevão, né? E assim foi interessante nos magos, porque os magos eles se interessaram, né, pela palavra de Deus. Eles estudavam a Bíblia e eles foram o único que observaram uma diferença em todo aquele céu, né? Nos astros. Eles foram o único que perceberam, opa, tem uma estrela a mais aí no céu.
Tem uma estrela mais brilhosa aí no céu, e essa estrela ela está se mexendo, ela está se encaminhando para algum lugar, né? Então, eu imagino que essa estrela, ela não dava a volta, o tempo todo ela ficava guiando, né? Essas pessoas para o lugar onde Cristo estaria, e elas também, com certeza, não estariam muito longe. Provavelmente, né? Eram anjos que iriam indicar e, com seu brilho, formavam uma bola só de fogo, seria uma estrela mais ou menos como na volta de Jesus. E, no caso, o, os reis magos foram que se interessaram e que perceberam isso. Enquanto que os grandes estudiosos, que não eram poucos ali em Israel, não perceberam para isso. E isso estava escrito, né? Estava escrito em Números 24, de 14 a 17, né? Quem quer confirmar isso depois vai ver que fala dessa estrela. Então, gente, só eles conseguiram ver essa plenitude do tempo, né? Conseguiram observar esse acontecimento. Eu acho interessante, assim, é porque, na realidade, o que a gente vê é que Israel, ela não tem uma cultura astronômica, astrológica, né? A gente não vê isso. Já vem em outras civilizações, babilônias, assírios, eles tinham mais essa cultura. Só que aí é o momento em que esses reis magos, né? Que na realidade não eram reis nem magos, né? Mas a gente chama assim por uma questão mais cultural, né? Mais simbólica. Mas no momento em que esses três magos aparecem, identificam para Herodes, e ele chama os sábios da lei, então olha como que Deus vai fazendo, como ele não dá alternativa para a pessoa, fala, não, mas a gente não sabia. Fala, não, meu amigo, eu peguei gente de fora, trouxe aqui para Israel, alertei vocês da vinda do Messias, então o que era para os estudiosos fazer? Bem, a gente realmente não estuda estrelas, mas essas pessoas que estudam, então vamos, né, ver. Aí sim eles se debruçariam nas profecias e confirmariam os relatos desses três reis magos, né? Na realidade, nem é três, né? A gente nem sabe o número, né? Dos reis magos, vamos falar assim. Veja só, essa a pergunta que os magos fizeram aos líderes, né? Que eles, como magos, eles foram recebidos como reis. Olha a diferença de receber Cristo e receber. Eles foram recebidos por os líderes políticos e religiosos. Aí eles perguntaram para eles, onde está esse menino, né? Que será o rei de vocês. Isso aí despertou uma ira daquelas pessoas que esperavam um menino diferente, por medo de perder os seus favorecimentos. Assim também o rei com medo de perder o seu trono. Imagina uma pessoa diz: cadê o menino que vai ser o rei de vocês, o rei de Israel? Imagina para Herodes. Herodes também ficou irado, né? E assim também o mercado que havia dentro do templo por causa daquilo tudo, sabia que vindo, se confirmando isso, se fosse realmente o Cristo de verdade, eles não conseguiam mais fazer aquelas trocas de moeda que existiam no tempo para poder comprar os animais. Então, tudo isso iria se perder, né? E no livro ali, mais para frente, fala que eles não descumpriram simplesmente por ignorância. Tanto é que quando Mateus foi ter a conversa com Jesus, ele disse: sabemos que o Senhor é o Messias. Então a gente não pode achar que eles eram ingênuos. Eles só não quiseram ver aquilo que estava escrito na palavra de Deus, né? No caso, quando se cumpriu lá a perseguição de Jesus e a crucificação. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? No caso, Nicodemos, você quis dizer, ou Mateus mesmo? Ah? Nicodemos, né? Nicodemos, lá quando foi conversar com Jesus em particular, lá no Monte das Oliveiras, onde eles estavam lá, ele falou, ele foi um dos únicos, no caso, né, daquele grupo, que ele participava daquele grupo. Ele também esperava, pela conversa que a gente ouviu ali dele com Cristo, a gente sabia que ele esperava algo diferente, né? E Cristo explicou tudo a ele e ele se converteu disso, né? Eu queria comentar só sobre essa questão de aparecer, né, sobre os magos, os reis,
os 3 reis, os magos, mas assim, como os povos pagãos, eles tinham essa questão da astrologia que Mateus falou, né? E eles, como Deus também se mostrou para eles, né? De certa forma, como hoje, ele está dando sinais, não está dando sinais só para quem, para os escolhidos, para os seus filhos, para quem está esperando, é para quem não está esperando também. E que Deus não faz acepção de pessoas mesmo, e era a chance que Israel tinha de, mais uma vez, trazer esses povos para eles, né, porque provavelmente eram representantes de vários povos, que poderiam falar, justamente, aqui está o rei, o nosso rei, que foi profetizado, e fazer aquilo que para que Israel foi criado, Sim. Né, por exemplo, para todos os povos, né, e perderam a chance. Imagina, os magos, quando chegaram ali, imaginavam que Cristo estava sendo esperado. Eles imaginavam que aqueles todos eles já estavam reunidos e falando sobre a vida, que estavam preparando uma recepção. Eles foram até meio inocentes, né? Inocentes não, mas Pegos de surpresa. Surpreendidos, né? Eles desejavam, ou eles achavam que aquele povo dali estava esperando como eles estavam atrás do Cristo, eles achavam que eles também estavam assim, né? E os anjos também, né? Os Exato. Anjos se surpreendem, né? Os anjos ficam perplexos por Jesus nascer isso na época que Jesus nasceu, que não tinha recepção que era para ter para um rei, né? Sim. Isso que a gente já está falando, já está indo para a lição 6, né? Essa pergunta também, como causou tudo isso, ela despertou a ira, mas ela provocou muita coisa ruim, né? Ela despertou essa ira e teve muitas consequências, né? Como a gente já viu na Bíblia lá, que diz que muitas mulheres choravam seus filhos e não queriam consolo-los porque eles já estavam mortos, né? Isso que aconteceu quando Herodes, né, invadiu. A profecia, né? Exatamente, né? Quando ele invadiu Belém lá, né? Mas Cristo sempre foi protegido pelos anjos. Deus não confiou aos homens cuidar da segurança de Cristo. É o que diz aqui no livro, porque em todas as ocasiões que Cristo se livrou dos ataques, foi um anjo que foi lá e disse para José: saia daqui, vá para o Egito, né? E no caminho de Egito, quando eles se esconderam na caverna, a aranha lá que fez a teia, né? E que quando as pessoas passaram, olharam aquela teia pronta, não tem ninguém aí dentro, né? Porque ainda a teia estava ali. Então, vejam só, a gente sabe que Cristo, ele era um ser que ele não poderia cair, não poderia ser morto antes do tempo, né? E Satanás sempre teve essa preocupação, até que não houve mais como ele conter isso, né? E também que aquela cúpula ali deveria esperar que aquilo ali seria o Messias prometido, mas somente os magos foram capazes de identificar isso, né? Está lá em Números 24, de 14 a 17, está lá a advertência anterior que eles poderiam ter, porque a outra é só em Apocalipse, mas é quando Cristo voltar, né? Na vinda dele, vai ter também outro lá em Apocalipse 14, de 4 a 15. Então, sempre haverá uma advertência divina para esses grandes momentos, né? E é interessante aqui que diz, nessa vinda dos magos, o seguinte, né? Que eles estudaram, olharam a estrela e seguiram. E durante essa vida, à noite eles seguiam as estrelas. Durante o dia, eles estudavam a Escritura para saber qual rumo tomar, para qual região eles ir, entendeu? Para identificar onde Cristo nasceria, em qual local, sabe? Então, tudo isso eles estudaram. É o cuidado, né? E a segunda vinda também deve ser assim, né? Porque, afinal de contas, tem vários textos bíblicos, pelo menos lá em Isaías também tem, dizendo, né?
o que aconteceria, o próprio Cristo, né, falou em Mateus o que aconteceria no final dos tempos, próximo à vinda dele, até mesmo no momento mais crítico, ele disse que ainda não é o fim, certo? Então, é bem interessante, né, o que Cristo falou. Assim como os motivos mundanos, houve matança de criança, Herodes perseguido e tal, e hoje também, pelo mesmo motivo, estão sendo sacrificadas várias crianças e famílias inteiras, usando-se o nome de Deus em vão, justamente por falta de conhecimento das Escrituras e por interesses econômicos escondidos nas narrativas. Todo mundo sabe, agora eu vou chegar num ponto que para mim não é polêmico, para mim é questão de ignorância, não sei se vocês também entendem dessa forma. O que está acontecendo no mundo, essas tomadas de partido por esse lado, por aquele lado ou por outro lado, significa uma tremenda ignorância, porque as pessoas não conseguem enxergar que os judeus não são mais o povo escolhido, que eles já rejeitaram Cristo por várias vezes. Uma vez, os sacerdotes rasgaram suas vestes, assumindo e dizendo assim, que o sangue, né, que o sangue de nossos filhos caiam sobre nós, certo? Lembra disso aí? E isso se confirmou, esse afastamento e essa como é que se diz? Essa exclusividade de povo a levar as boas novas de Cristo exclusivo, quando Estevão foi apedrejado. Ali teve um marco onde os gentios se tornaram tanto iguais quanto os judeus, né? E que não havia mais essa diferença. Então, hoje, o que é que está acontecendo? Ainda tem povo ligado a Maomé, certo? Que é Hamas, e não Hamas, porque Hamas é um grupo político radical que se instalou como líder daquele povo palestino, né? Que tentou, que só assim eles tentaram desbancar, né? Então, eles jogaram a culpa toda em Israel, assumiram, desbancaram o poder que estava antes lá na Palestina e assumiram, né? Assumiram o governo da Palestina. Mas o povo palestino é só mais um povo gentil, né? E o povo de Israel não é mais o povo escolhido. É como os direitos iguais como o povo como os povos gentios, né? Mas eles, a maioria deles ainda não acreditam. Eles ainda acham que Cristo não veio e continuam naquela mesma situação, né? Então, em nome disso, um provoca o outro, né? Um provoca o outro, vai lá e a tendência deles é eliminar aquele povo de Israel, né? Eliminar o Rogério, e automaticamente o governo de Israel, que já estava mal na política e ia acabar caindo, ele tomou isso como uma oportunidade para ele defender Israel e talvez se manter lá em cima, né? E daí o que aconteceu? Movido a ele atacou, fez um contragolpe, né? Só que, em nome de Deus, eles estão dizendo que tudo pode, né? É porque um cara se esconde atrás de um monte de criança e para matar aquele cara tem que matar um monte de criança, um monte de familiares, um monte de gente que não tem nada a ver com isso. E, ao mesmo tempo em que o grupo Hamas também não está nem aí para as crianças e a ver isso tudo como uma oportunidade, né, para eliminar usando o nome de Maomé. Então, vejam só, até o estatuto do Hamas, ele fala sobre ele diz, atrás de cada árvore, né, como é que é? Atrás de árvore, as árvores dirão que atrás dela existe um judeu para que eles fossem matá-la, né? Até as árvores iriam dizer isso. Atrás de mim existe uma pessoa para vocês matar. Tá? Então, olha só, são ideias radicais em extremos que
E por tudo, né? Você sabe que não é só a questão religiosa, tem a questão religiosa no meio, tem a questão política, tem a questão comercial. A questão comercial é que na frente de casa tem todo aquele não é manancial, mas poços de petróleo que são interessados. Como o Gaza não está explorando muito, porque não tem condições, e Israel vai querer aquilo lá. Então, vejam só, é tudo interesse, né? É tudo interesse humano. Não, as pessoas não estão defendendo Cristo, não estão defendendo Deus de hipótese alguma. Então, a mesma coisa que aconteceu, a negação de Cristo, quando ele veio pela primeira vez, vai acontecer também na segunda vez. Essa é uma opinião, tá bom? Minha, e que eu faço uma... Ô, Júlio, Opa. deixa eu perguntar uma coisa, assim, eu lembrei de falar uma coisa que eu tenho ouvido, eu entendo isso de que, né, já faz tempo que a gente tem estudado isso, inclusive no Apocalipse, o grande conflito, né, que Deus, que Israel deixou de ser o povo escolhido, e que agora a salvação é individual, até pergunta para o Mateus também. Antes também era individual. A minha dúvida é assim, porque Deus fala muito sobre o amor dele por Israel no Antigo Testamento, muito, 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 como ele ama, a cidade que, quando fala de Jerusalém, fala da cidade que ele escolheu para pôr o nome. Eu fico pensando como é que será que Deus deixou de amar, ou ele ainda não tem um carinho especial por esse povo? Não pelas pessoas, mas eu digo pelo povo em si. Será que não tem uma predileção ainda? Mesmo que como povo... Não sei se estão entendendo assim. Sim, pode. Quero dizer, é nesse sentido, porque eu acho tão assim... Tudo bem, claro que o fato deles terem... Só que assim, foram pessoas que negaram, e o sangue dos filhos... O sangue de Jesus caiu sobre eles e os filhos que foi o caso do ano 70, com a queda de Jerusalém. Mas hoje em dia... Como a rejeição daquela época. Mas ainda hoje em dia, entende? Não, hoje em dia eu estou falando do povo do mundo de forma geral. Porque eu falei aqui que o mundo está apoiando esse em nome de Cristo, e outros está apoiando outro em nome em nome da liberdade religiosa, está apoiando o outro lado, então ficam fazendo essas divisões políticas, né? Então, isso não é outra coisa. O povo ele era escolhido para levar a mensagem de Cristo, porque Deus, lá em Abraão, ele dizia: em você serão benditas todas as famílias da terra, não só a família de Jerusalém. Então, todos eram para ser salvos. E essa salvação também é individual. Agora, um povo escolhido como nação para proferir essas palavras dessas boas novas que viria um cordeiro, e também ensinar os outros povos a fazer aqueles atos cerimoniais que remetiam à vida de Cristo, era esse povo. Esse povo era o povo também que teria que dar as boas-vindas de Cristo também. Assim como ele teria a vinda de Cristo no começo, ele também iria dar as boas-vindas de Cristo no final. E eles perderam essa exclusividade, né? Coisa que estava ali, ó, quando Pedro, por exemplo, teve aquela visão dos lençóis, que muitos achavam até que se referia à comida que podia comer ou não, e não era, porque estava falando de povo judeu, e o povo judeu não come os alimentos impuros. Então, depois, inclusive, na própria Bíblia explica o porquê, né? É porque, justamente, ele estava falando do povo que perdeu a exclusividade e passou isso também para os gentios. Tanto é que quem veio receber Cristo e dar as honras foram povos gentios. Foram os 3 reis aí, os mais representantes, no caso, né, de pessoas importantes, no caso, foram os 3 reis que eram gentios, porque aquele povo escolhido não conseguiu. Tá? Em relação só fazer um comentário aqui em relação ao que a Desirê falou. Eu entendi o que você quis dizer, Desirê. É que mesmo com tudo isso, mesmo sendo rejeitado, será que agora ainda não existe? Aí a gente vê um ponto que existe ainda, sabe por quê? Onde a cidade santa vai descer, Desirê? Lá em Apocalipse. É em Jerusalém. Sim. Aí mostra que Jesus ainda continua tendo predileção, como você disse, aquela região, aquele povo, e aquele simbologia daquele povo, da representatividade daquele povo. Se não fosse assim, não, rejeitei, pronto, então vou descer lá no Brasil.
Não, ele vai descer lá em Jerusalém, a Nova Canaã. Então, mostra a predisposição que Deus ainda tem por aquele povo. Mesmo num desses versículos ali, capítulo e versículo que eu coloquei, fala sobre o Monte Sião, onde Cristo vai, onde a Cidade Santa vai descer. Isso. Né? Aí mostra como... Então, fala sobre isso. Deus ainda tem e a própria Jerusalém é uma Jerusalém celeste, né? Mas é uma Jerusalém, né? Verdade. Sim, exatamente, tá? Então, Deus nunca vai deixar de amar o povo de Jerusalém, como ele nunca vai deixar de nos amar. É isso que a gente tem que entender. Né? Ele foi, de certa forma, triste por o povo não saber identificar a vinda de Cristo. Júlio, vamos adiantar, senão vai melar aqui o doce. O doce vai desandar. Vamos pular, vamos para o próximo capítulo e já a gente poder seguir o cronograma. Falou? É que na segunda é um dia punk, a segunda é um dia punk, então a gente tem que... Mas na segunda, aqui nós já estamos na última lição agora, porque esse debate, quando eu olho aqui, ele já abrangeu tudo que a gente estudou, tudo que está no livro ali, a gente abrangeu e já fez comentário. Agora nós vamos para a terceira. Que bom. Que deu certo, né, Tio? E agora, a terceira aqui, gente, é sobre a infância de Jesus, né? Legal. Aqui eu fiz um comentário bem tópico, assim, que daí dá para a gente compreender bem. Jesus passou a sua infância em Nazaré, onde seus pais moravam antes de seu nascimento em Belém, né? Numa vila pobre, em uma casa humilde, né? Jesus crescia em sabedoria e estatura. Sua mãe capacitada pelo Espírito Santo, os orientou. Né? O Espírito Santo orientou ela. Então, Cristo também recebeu orientação da sua mãe, movida pelo Espírito Santo. E o que Cristo também, como ele aprendeu a ler também, e apesar de ele não ir para aquelas escolas dos rabis, devia ter outra forma de eles aprender a ler ali, né? Que ele conseguiu aprender a ler. Aqui não diz, só diz aqui que ele conseguia ler as Escrituras. E aqui também no livro diz que era de forma como todas as outras crianças eram criadas, Cristo também foi criado, mas ele se destacava pela dedicação que ele tinha para com os vizinhos, para com os anciões, né? As pessoas, os idosos, quer dizer, tá? Inclusive, não foi por acaso, né, com a sabedoria já com 12 anos, tanto ele que ele foi inspirado também, o Espírito Santo ajudou ele como ele pedia, como ele interpretava a palavra de Deus, e com certeza com a educação que Maria deu, quando ele pediu para que o Espírito Santo o ajudasse, ele também ajudou, né, ele a interpretar. Assim como qualquer criança de 12 anos, se pedir orientação para o Espírito Santo e ter alguma orientação de outras pessoas, consegue compreender também. Né? Eu vejo isso, né, dentro da igreja, né? Crianças que são, muitas vezes, bem mais, como é que se diz, bem mais esclarecidas do que muitas pessoas, né? Júlio, Opa. eu acho interessante que assim, na realidade eu vejo assim muitos filmes, como é que fala, produções, né, cinematográficas ou séries mostrando a importância de José, né, influenciando a vida dele, e sempre mostram José muito muito maduro, muito sereno, muito inteligente, e eu acredito que talvez tenha sido isso mesmo. Sim. Tanto é que ele segue a profissão, né, de José. Então, mostra a influência que José teve positiva na vida de Jesus, né? Eu acho que quando a gente foca muito em Maria, que ela é agraciada, bendita entre as mulheres e tal, mas eu acho que para Jesus, para Deus ter escolhido também José como parceiro de Maria, muitos atributos devem ter sido favoráveis a ele. Ele deve ter sido um homem realmente muito bacana, um cara muito bom, né, para poder... A forma como ele não quis abandonar Maria, né, porque ela poderia ser apedrejada, ele quis abandonar ela secretamente, a forma como ele aceitou as instruções dos anjos. Então, acho que tudo isso acaba fortalecendo essa ideia de que José foi um cara também muito especial na vida de Jesus, né?
Sim, uma das coisas que a gente pode ressaltar nisso aí é que Cristo era uma pessoa zelosa com tudo, né? E Jesus tinha que ter uma referência, né? Porque como que Jesus também, a gente tem que entender, Jesus, ele teria que ter uma expressão, ele teria que ter uma herança familiar também. Ele teria que ter essa herança familiar. Ele não poderia ter uma herança de divino, assim, uma herança, vamos dizer, aqui na Terra de divino. Ele teria que ter essa herança familiar também, sabe? Porque na Bíblia fala que ele foi rejeitado como um ser aqui da Terra, né? Lá que por acaso vem coisa boa de Nazaré, ele por acaso não é o filho, como contestava, né? Ele por acaso não é o filho do carpinteiro, sempre falando essa pobreza e essas como uma maneira pejorativa de falar, né? Então, Cristo precisava dessa representatividade terrena também, né? Para saber que, assim como ele venceu, as pessoas humildes também poderiam vencer, né? Ele estudava as lições que as suas próprias mãos no passado escreveu no mar, na terra, né? E no céu. Isso aí eu achei interessante, né? Como menino sem pecado, Jesus tirava ensinamentos da natureza. Aí a gente pergunta assim, será que alguém que nunca viu falar de Cristo, que morou a vida toda lá em tal lugar, será que ela tem condições de ser salva ou compreender? A gente sabe que sim, né? Pela natureza. Essas pessoas entendem que, estudando a natureza, ela entende também o Deus, que aquilo nada aconteceu por acaso, né? E Cristo tirava, tanto é que ele usava muito da natureza para fazer as suas parábolas, uma maneira inteligente, e uma maneira de não revelar os pecados das outras pessoas. Ele usava essas parábolas, né, para diferenciar as pessoas, para motivar as pessoas, para alertar as pessoas. Então, Cristo foi muito sábio nisso tudo, né? Assim também, quando abrimos nosso coração a fim de conhecermos melhor o nosso Pai, os anjos se aproximam de nós e o Espírito Santo torna-se o nosso professor. Então, eu imagino, né, o quanto os anjos e quanto o Espírito Santo não esteve ao lado daquela família. Imagina o caráter de José, assim como me fugiu agora a pessoa, né? De aceitar aquele acontecimento que aconteceu com Maria, de ela aparecer grávida, era um fato muito, mas muito, como é que se diz? Escandaloso na sociedade. Escandaloso, né? Escandaloso e, inclusive, criminoso, né? Porque ela poderia ser, inclusive, apedrejada por isso. E o quanto José foi digno e o seu caráter também foi bom, né? Jesus, como criança, brincava normalmente e vivia como qualquer criança, porém nenhum vestígio de mancha, nenhum vestígio de pecado manchava a imagem de Deus nele, né? Agora estamos aqui no intergrupo muito, né? Jesus, o único livre de pecado, que habitou a terra, mesmo vivendo ao meio aos habitantes ímpios de Nazaré por quase 30 anos. Então tem gente que diz, tem gente que às vezes não entende que o afastamento dos ímpios não é para agora, A gente não pode viver numa redoma, né? Porque a gente tem que viver, porque até mesmo quando Cristo foi ter lá com Mateus, e quando ele também foi ter com... Gente, perdão, mas a minha memória está muito fraca. Aquele que... Nicodemos ou Mateus? Quando ele subiu na árvore lá. Vixe Maria, Zaqueu. Assim como Mateus era republicano, ele também era coletor de impostos, Mateus, né? Assim também o Zaqueu também era. E Cristo foi na casa deles,
Até que ele diz, né, que houve milagre aqui nessa casa. Então, os fariseus condenavam eles por isso, certo? Então, da mesma forma, Cristo, como vindo da cidade, viveu no meio desses ídolos, ele não se corrompeu. Por quê? Porque ele não podemos se afastar e não podemos também nos corromper por causa do meio que a gente vive. O verdadeiro cristão que tivesse a couraça de Deus fica mais protegido disso. Né? E é através dessas atribulações, dessas barreiras que são colocadas que a gente tem que sobreviver. Porque que mérito a gente teria se a gente fosse dar testemunho de Cristo perante uma sociedade toda bonitinha, toda certinha, que não tivesse ninguém contra a gente, não tivesse nada? Que mérito? Não teria mérito nenhum. Não teria diferença nenhuma. Né? Jesus é nosso exemplo em sua vida familiar. E todo jovem que segue a Jesus com obediência e fidelidade, ele requer o direito, né, do que disse Deus, de ter o mesmo direito que disse Deus. Eis-me aqui, meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, que tenho prazer. Isaías 42. Então, aqui na lição diz que as pessoas, os jovens, né, que aceitam Deus e são testemunho de Cristo e que abre mão de muita coisa por Cristo, também pode reivindicar esse direito, né, de Deus, de se considerar servo de Deus, né, e que receber o seu sustento, né, e sua herança também, né, na vida eterna. Então, gente, essa foi a lição desses 3 capítulos. Eu deixo aberto agora para a gente conversar o que vocês acharem melhor. É interessante. Júlio, eu não tive... eu já li faz muito tempo, né, o Desejado, e esse capítulo eu não sei, eu fui intercalando, eu não li assim, na sequência. Fala algumas coisas mais específicas da infância de Jesus, o capítulo? É que ele crescia... ali é a infância de Jesus, é o capítulo 7, tá? Fala da infância e como ele crescia com sabedoria e como ele e a família receberam orientação. Sim, mas conta algum episódio específico, não? Que ele ressuscitou um passarinho, um animal, isso aí eu acho que é filme também. Mas... Não. Específico não, né? Até mesmo porque Cristo, ele só foi fazer esses milagres depois que ele recebeu a unção de Deus, que foi o Espírito Santo, quando ele foi batizado e assumiu a sua missão. Só a partir dali, tanto é que o primeiro milagre dele foi no casamento que teve, né? No casamento onde eles estiveram. Né? Mas aquilo lá não foi antes do batismo, não? Do casamento? Não. Foi depois. Depois que Cristo se batizou, né, que ele foi ao casamento e que ele operou o primeiro milagre. Tá? Antes disso, não houve nenhum milagre. Houve, sim, muita preocupação dele com o vizinho, com pessoas. Ele era um exemplo de menino para todas as pessoas. Tanto é que lá no templo, todo mundo ficou em volta dele, porque as pessoas lá, os líderes, explicavam as coisas para ele e ele contrabatia isso, né? Ele questionava, ele esclarecia, porque ele estava muito mais inteirado da palavra de Deus propriamente, porque nele não havia pecado, então não existia nenhum interesse pessoal e mundano. Por isso que ele rebatia muita coisa lá e muitos se admiraram pelo conhecimento dele. Né? Interessante. Massa. Tem um filme, eu não sei se vocês já viram, eu acho que eu vou até colocar no grupo, que fala sobre a infância de Jesus. Um filme fantástico, não tem nenhuma heresia, nada assim que vá... Algumas licenças poéticas, né? Lógico que os filmes têm e tal, mas é um filme muito interessante mesmo. Eu vou colocar, eu não me lembro... Talvez seja Jesus Criança, a Infância de Cristo. É um nomezinho assim, bem... Eu já vi nisso. Se você
entrar nesses canais que falam de filmes religiosos, vai ter lá a infância de Jesus, né? Então, É um filme no YouTube. Na verdade, eu acho que a gente tem que se preparar e se desarmar de muitos conceitos que a gente tem, que vem de tempos antigos, né? A gente tem que se espelhar naquilo que a gente está vendo na Bíblia hoje. Por exemplo, o conceito de Natal, o conceito de Páscoa, o conceito de tudo isso, e foi uma barreira para quem conheceu a Bíblia realmente como ela tem que ser. Isso é as coisas que mais impedem as pessoas de tomar um rumo diferente, né? De abandonar aqueles conceitos que os pais passaram, né? Medo de, como é que se diz, de desonrar os pais, ou medo de deixar um pai ou uma mãe triste, né? Então, isso ainda são barreiras que nos impedem. Rodrigo, algum comentário, Rodrigo? Falta ligar o Microfone. Eu estava aqui escutando, né, os mestres falarem, e isso é interessante porque desde lá daquela situação que está acontecendo no Hamas, que a nossa amiga Desirê está assim, né, questionou com a preocupação, né, será que Deus abandonou Israel? Porque acontece tanta coisa que ao nosso ver de tristeza humana, a gente vê muita coisa assim ruim, uma atrás da outra acontecendo lá, né? Sim. E a gente fica assim desnorteado porque vivemos num paraíso, apesar de tantas coisas que temos aqui negativa. Mas aí o que o Matheus e o Júlio falou aí, assim, tirou minhas dúvidas também, que eu confesso que eu também cheguei a pensar dessa forma, né? Porque um lugar tão santo, né, tão escolhido por Deus, acontece tantas tragédias, tantas coisas ruins, né? Mas é aquelas correntes, né, que foi criada desde o antepassado, que estão ali entrelaçadas, né, aquela briga por coisas da terra e não espirituais. É verdade. Rodrigo, deixa eu dizer uma coisa. Deus só vai largar a mão das pessoas quando fechar a porta da graça. Enquanto existir possibilidade de arrependimento, Deus vai estar querendo e amando as pessoas, entendeu? Então, não vai ser fácil para Deus, como os filhos, ter que deixá-lo ali. Mas quando ele vê que não tem mais, a escolha foi deles, ele teve Você acha que Deus foi feliz em resgatar somente a família de Noé? O quanto ele não ficou triste, quanto deu 150 anos de oportunidade, nos 130 anos, enquanto a arca estava sendo construída, ele deu a oportunidade. Né? Então, o abandono, na verdade, não é Deus, o abandono é o povo que... Né? Assim como quando os anciões rasgaram lá e disseram assim, que cai sobre o nosso sangue, eles assumiram e abandonaram a Cristo. Mas, como Cristo ainda não veio agora, né, eles ainda estão sobre o amor de Deus, sobre as oportunidades, mesmo dessa forma. Tá? Então, veja só. Uma palavra que eu sempre falo, aquele que me negar diante do homem, eu negarei diante do meu Pai, né? Assim, nós, com nossa ignorância, negamos a Cristo, né? Porque a gente, por ser falho, então, o que seria da misericórdia de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, né? A gente, às vezes, hoje, no mundo secular que vivemos, ficamos no nosso comodismo não deixa de ser luxúria, né? Uma roupa, uma casa, um passeio, isso e aquilo, e muitas vezes coloca Cristo em segundo plano. Depois eu leio, depois eu faço, né? E aí é essa situação. Quantos lá em Sodoma e Gomorra não ficam assim, eu quero saber disso não. Cristo disse assim, pequeis porque não examinais as Escrituras. E vejam só, eu acho que é lá do tempo do rei Josias que ele readquiriu, né? Porque
As escrituras estavam escondidas num lugar ou no tempo, ninguém mais achava, entendeu? E estavam indo só pelas lembranças deles, e lembranças vão e vêm, né? Então, é assim, não é uma coisa certa. Quando foi resgatada essa, lá do meio dos escombros de Jerusalém, que acharam a escritura novamente, aí houve um reavivamento, tá? Então, olha, eles estavam perdidos por abandonar a escritura naquele tempo também, e o tempo naquela época tinha sido destruído, e depois foi restabelecido por Esdras né? Então, vocês vejam, é assim que acontecem as coisas. Abandona a palavra de Deus, abandona a escritura, automaticamente a pessoa se desarma, né? Aí a gente não pode dizer que a gente é privilegiado por ter tido mais acesso, porque é um país cristão, porque isso seria injusto com Deus. Deus não seria justo, né? Sim. Todos vão ter oportunidade, todos têm hoje oportunidade, por mais que lá seja toda a tradição seja a tradição judaica, sem Cristo, eles têm contato com cristãos, eles têm acesso à internet, eles têm a possibilidade, né? Então, Deus está buscando a todos, né? O próprio povo ismaelita, que deu origem ao povo palestino, poxa, eles saíram do seio de Abraão, né? A mãe de Ismael, ela saiu conhecendo o Deus de Abraão. Ismael não saiu um menininho muito novinho, não. Ele saiu já um pouquinho mais velho do seio de Abraão, ele conhecia, sabe? Então... Eu não sei onde que eu li que Ismael virava e mexia e ia visitar Abraão. Sim, claro. Eu não sei se é na própria Bíblia ou algum, não sei, que falava que ele visitava Ismael, então que ele visitava Abraão, então ele tinha contato, né? Então, e o povo israelense hoje em dia tem muitos rabis que se converteram ao cristianismo. Tem, não existe nenhum inocente, vamos dizer, enquanto a palavra não seja levada, tá? Irmã Malu, tem algum comentário? Eu já estava ouvindo aqui mesmo, né? Porque Desirê, lá no Apocalipse fala que Deus vai ter as portas, vão ser 12 portas, 12 apóstolos e 12 tribos e as 12 tribos de Israel. Isso quer dizer que, como nação, aquele povo, eles não são mais a nação que era para ser escolhido, para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem aos outros. Eles teriam que ser um povo diferente, um povo separado, que Deus queria que eles fossem luz para aquele povo antigamente. E eles deixaram disso, não quiseram, eles se afastaram de Deus. Então, mas Deus também dizia, continua amando eles, assim como nós somos o Israel espiritual, aquele povo também, eles continuam sendo um povo que Deus também amou e continua amando. Porque eu acho que lá fala das 12 tribos, não fala em Apocalipse, gente? Sim. São os apóstolos, as portas, e nos umbrais, parece que tem... A gente tem que entender o seguinte, essa distribuição, quando se assentava o tabernáculo de Deus na terra, eram 12, né? 3 na frente, 3 do lado, 3 atrás, norte, sul, leste e oeste, simbolizando todas as direções. Essas portas não é só para o povo entrar, mas é para o povo sair para evangelizar. Entendeu? Então, isso aí também é um memorial também da missão de Israel, que eles não quiseram. Então, isso aí, assim como a chaga de Cristo vai ficar eternamente, essa cidade santa eternamente também vai simbolizar aquilo que era pertencente a Israel. Né? É como se fosse... Porque isso Deus não muda. Porque Deus disse que iria fazer essa cidade, ele não vai mudar porque o povo não quis. Vai ser esse tipo de cidade. E a gente não sabe o porquê que vai ser quadrada, né, com não sei quantos de altura por largura, todos os 3 lados as mesmas medidas, né? Só sei que é gigantesca. E ali é para caber todo aquele que se redimiu, né? Uma vez eu vi estava estudando aí o cálculo que se faz de tamanho, que ele fala a altura, a largura a mesma medida da altura da de São Paulo à Bahia. Sim, é bastante grande. É um cubo, a cidade é um cubo. Imagina a altura disso. Caramba! Vai para o espaço.
Mas para caber todo mundo, os anjos e todo mundo, né? Tem que ser assim mesmo. Ali realmente é um arranha-céu, literalmente. É. Mas, gente, alguém tem mais alguma coisa ou podemos encerrar? Não, Tudo certo. 37, tudo certo? foi muito bom, foi muito bom. Foi Eu bom. acho interessante a gente estudar, né? Essas passagens assim, da infância de Cristo. Pode falar, Rodrigo. Tu tá se mexendo para falar alguma É. coisa. Apesar de estar muito cansado hoje, muito cansado mesmo. Aí o Matheus falou, eu esqueci de chamar o Rodrigo para isso aí. Aí agora há pouco meu cunhado disse, eu vou aí na tua casa. Eu falei, se você vir para aqui, você vai participar de uma live comigo. Eu cortou. É isso aí. E o dia de hoje, olha, hoje à noite eu não estou para ninguém, é somente para lá. Ele disse, então pronto, então eu vou. Aí ele mandou uma mensagem agora há pouco, agora há uns 40 minutos atrás, eu acho. Ele falando, pedindo desculpa que não dava para ir, não é porque eu falei da live, ele disse até está precisando. E no momento eu vou antecipar já aqui, no momento de oração, eu quero pedir que os irmãos orem pelo meu cunhado, né? O nome dele é Ivan. Ivan. Claro que o Matheus chegou a conhecê-lo aqui na minha loja uma vez. Sim. Tem uma deficiência na perna, Matheus. Ele falou que está precisando muito, né? Até pediu, depois eu vou falar com o Matheus no grupo lá, se houver uma oportunidade de colocar ele no grupo, para que possamos estar orando juntos, né? Colocando ele para estar participando, porque não é uma palavra que saia vazia, né? Ele já pediu, então ele agora mesmo que ele queira voltar atrás, vamos orar, vamos buscar, porque é importante. Amém. E eu fico feliz demais, viu, Rodrigo, pela sua participação, cara. Feliz demais mesmo. Você não imagina o quanto. Então é isso. Posso orar, então? Vamos orar, então. Como é que você sabia que eu ia pedir para você orar? Porque eu fiquei devendo a última vez. Paizinho do céu, que coisa boa a gente estar hoje aqui, diante da tua presença, Senhor, aprendendo mais sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos que ele deu a partir da vida dele, do exemplo dele como criança, Senhor. Nós te louvamos por esse privilégio, nós te agradecemos por essa escolha, nós agradecemos pelos professores, agradecemos pela escolha do tema, Senhor, e que o Senhor possa dar força para nós continuarmos nesse estudo, apesar do cansaço, apesar das dificuldades, e que outras pessoas possam vir, Senhor, para aprender mais de Ti, e ter mais contato contigo, Senhor, porque a Sua presença é curadora, ela é fortalecedora, Senhor, da nossa fé. É verdade. Nós te agradecemos, te louvamos e pedimos que nos dê uma ótima semana na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha. Obrigado, pessoal. Valeu. Parabéns aí, Júlio. Show de bola, viu? Valeu. Espírito Boa Santo. noite. Pessoal. Boa noite a todos. Tenham um bom sono. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração, pessoal. Deus abençoe. Amém. Depois você me manda o contato dele, Rodrigo, para incluir. Mando sim. Beleza. Essa semana estarei junto com você aí, viu? Vou dar uma passadinha na sua casa.